pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Jaqueline e sejam todos muito bem-vindos ao Interface Up. No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês o que é um domínio e apresentar a diferença entre um domínio da internet e também um domínio local. Antes também de iniciarmos, pessoal, eu quero pedir encarecidamente que você se inscreva aqui no canal, chegamos aos 400 inscritos. E que também, você curta o vídeo, deixe os seus comentários. Se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários também, que sempre que possível eu tô respondendo todos, tá? Todos mesmo. Além disso, pessoal, eu não estou com um fone muito legal hoje, então pode ser que apareça, alguns barulhos um pouco diferentes aí de fundo, mas eu peço por favor que você releve, e eu tenho um conteúdo muito importante para apresentar para vocês, então vamos focar nisso daqui. Então vamos lá, vamos começar. Bom, pessoal, como eu comentei com vocês, o vídeo que eu tenho a apresentar para vocês é o que é um domínio. Por que eu tô apresentando o que é o domínio? Eu fiz uma enquete, Eu deixei aqui essa enquete no YouTube para perguntar para vocês qual que seriam os vídeos que vocês gostariam de verificar, posteriormente. E o vídeo que venceu era o vídeo referente à criação de domínio em Linux. Mas para criar um domínio em Linux, eu preciso apresentar para vocês o que é um domínio, tá? Então eu fiz essa apresentaçãozinha, vou deixar esse PDF disponível para vocês, tá bom? Para explicar o que é um domínio, vai ser uma coisa bem rápida, tá? E aí eu vou dividir esse vídeo aqui, de referente ao que é o domínio, criação de domínio, e entre outras coisas, bem separados, bem divididos. Então a gente vai ter vários vídeos, tá? Então eu vou dividir em partes, pra gente falar o que é um domínio, como criar um domínio Linux, como ingressar máquinas Windows, como ingressar as máquinas Windows em domínio Linux, tá? Então, mais pra frente eu explico melhor como vai ficar essa divisão, mas saibam que a gente já vai ter essa divisão para ficar mais fácil. Vamos lá, Como eu comentei, eu preciso explicar para vocês o que é um domínio, tá? Então, para que vocês possam entender o que é o domínio, eu já vou direto às diferenças de domínio, que existem dois tipos, A gente tem o domínio na internet e também temos o domínio local, que é também caracterizado como um domínio de redes corporativas. Então, quando a gente fala sobre domínio na internet, a gente fala sobre um nome, tá? Um nome que a gente vai identificar, que vai servir para localizar e também identificar conjuntos que a gente chama de computadores na internet, Então, por exemplo, a gente tem um site. Esse site, ele tem um nome específico, certo? Então, esse nome é o que a gente vai chamar, então, de domínio. E o nome de domínio, ele foi desenvolvido, exatamente para facilitar a memorização dos endereços de computadores da internet. Por quê? Tudo na internet é IP, IP é uma identificação que a gente vai ter de um endereço lógico para encaminhar uma informação, ou, por exemplo, encaminhar um e-mail ou para verificar um site. Tudo na internet é um IP. Só que para facilitar essa questão, principalmente de memorização, e que tivesse a integração ali, de modo que o usuário e computador, teve essa criação desse domínio para ficar mais fácil. Então, quando você vai buscar algum site, por exemplo, vamos falar aí, por exemplo, Facebook. Então, você sabe que o nome, você conseguiu memorizar que o nome é Facebook. Então, você sabe que o nome daquele site que você vai acessar é Facebook. Ou se você vai acessar o UOL, por exemplo. Então, você sabe que o nome daquele site é o UOL, mas, na verdade, ele tem um endereço IP por trás. Só que você não precisa ficar sabendo qual que é o endereço IP, você não precisa ficar memorizando qual que é o endereço IP. Imagina você memorizar o endereço IP de todos os sites que você acessa, de todos os e-mails que você encaminha. Então, assim, seria praticamente impossível. Então, ter esse nome de domínio, ele facilita muito, tá? E o nome de domínio, ele faz parte de uma hierarquia chamada de Sistema de Nome de Domínio, que é o DNS, tá? Então, o DNS, ele tem uma estrutura bem, assim, enorme, dá pra explicar muito sobre DNS, é um caminho bem longo, e o objetivo aqui não é falar sobre o DNS em si, no quesito explicar o que é o DNS, como que ele faz, como que ele trabalha. Eu vou apresentar uma coisa bem por cima mesmo, só para que vocês possam ter a compreensão, mas saibam que se você quiser estudar DNS, é um caminho aí bem legal e bem interessante também.
comentei com vocês, né, temos o DNS que vai fazer a questão, né, do nome de domínio. E aqui eu apresentei para vocês, com essa imagem eu consigo apresentar para vocês os pontos, né, algumas coisas que a gente sempre procura. Então, a gente tem o .com, .net, .info, .gov, né, enfim. Então, todos esses pontos referem-se a um domínio, tá? Então, tudo aqui que a gente está falando é um domínio. Então, isso é muito importante a gente saber que existe, né, essa questão, como eu falei, do DNS, que trouxe aquela facilidade, exatamente para você ter essa memorização. Então, aqui é um exemplo, tá, de como que é essa questão de domínios na internet. Nessas outras imagens aqui, eu apresento para vocês como que é mais ou menos ali o funcionamento do DNS. Lembrando, pessoal, eu não vou apresentar aqui como que é todo o funcionamento, como que ele funciona. Aqui é um exemplo bem simples, só para você ter um entendimento, porque é muito mais complexo do que isso daqui, tá? Então, o DNS, como eu falei, ele vai ter um DNS raiz, que vai ser como se fosse a base, tá? E aí a gente vai ter uma outra estrutura, uma outra hierarquia, né? Como que a gente pode verificar nas imagens, que ele vai repassando. Então, por exemplo, vamos focar aqui, né? A gente tem a raiz e a gente vem pro .br, que é o ponto, né? Que a gente está exemplificando. .br, ponto do Brasil. Significa que esse site encontra-se no Brasil, né? Algum site específico que a gente está utilizando. E aí, consequentemente, ele vai puxar, né, a parte de baixo aqui da hierarquia, que é como se fosse ali uma árvore, né? Pensando numa questão de estrutura de dados, que é como se fosse exatamente uma árvore, uma hierarquia. Ele vai puxar ali todos os seus pontos, que pode ser .gov, .com, .org, .sp, né? Existe bastante aqui em São Paulo para questão de sites governamentais, então .gov.sp, .gov. Algum estado. Então, é uma delimitação. A gente vai pegando de raiz e vai, né, trazendo essa árvore, criando toda essa estrutura, toda essa hierarquia. Essa é como se fosse a estrutura do DNS. E a gente pode perceber, né, que a gente sempre começa de trás para frente. Então, tem o raiz, .br, .gov, alguma coisa, né, caso tenha, e depois a gente tem ali o nome em si. Então, vamos pensar que a gente está falando sobre um site chamado Exemplo. Então, a gente vai ter exemplo.gov.br, ok? Então, isso aqui é toda a nossa estrutura, né, que o DNS trabalha. Novamente, pessoal, é um exemplo muito simples. O DNS, ele trabalha de uma forma muito mais complexa, tá? Então, existem outros modos ali da compreensão do DNS, então é só para vocês entenderem mesmo, para ficar mais simples a compreensão, tá? Bom, a gente falou sobre a questão do domínio. Como eu falei, o domínio, ele é a questão de nomes, né? Nomes de identificação, para que você tenha uma memorização. Então, o domínio, ele é a resolução do nome. Então, você como está resolvendo ali o nome, né? Na verdade, como se estivesse tirando o IP, mascarando aquele IP, apagando aquele IP, enfim, na forma que você entender melhor, para você colocar aquele domínio. Só que o nome daquele domínio, na verdade, por trás existe um endereço IP, que é o endereço de identificação do site, do e-mail, enfim, né, de tudo que tenha nome dentro da internet, significa que tem um endereço IP por trás, tá? Então, a gente conseguiu entender que o endereço, que o nome, na verdade, de domínio refere-se a essa resolução. A gente conseguiu entender que tem a questão do domínio na internet, que é essa questão da memorização para ficar mais fácil, e a gente vem para o domínio em redes corporativas, que é nada mais nada menos do que um domínio local. E um domínio local, em ambientes empresariais, em ambientes escolares, enfim, em determinados ambientes, um domínio ele geralmente vai se referir a uma rede controlada, a uma rede que tem ali alguma política, e tudo isso vai ser gerenciado por um servidor de domínio, tá? E geralmente o servidor de domínio, que é muito conhecido, muito utilizado, é o Active Directory, tá? Que é o famoso IAD,
que vai permitir tanto a administração centralizada de um recurso aí de uma rede corporativa, como também de uma rede escolar, como também de uma rede ali local em si, né? Um laboratório, por exemplo. Então, isso é um exemplo de uma rede corporativa, tá? E geralmente o que é utilizado como um servidor de domínio é esse AD, né? Um Active Directory. E qual que é a função, né, da gente ter esse servidor de domínio? É exatamente porque as máquinas e os usuários, estando em um domínio, podem ser gerenciados centralmente. Então, eles sendo gerenciados centralmente, a gente vai ter políticas, a gente vai ter credenciais fornecidas, a gente vai ter um controlador de domínio, a gente vai ter alguma política específica ali para determinados grupos, a gente vai ter regras, a gente vai ter controle de acesso. Então, tudo isso é feito por um domínio específico que você vai colocar na sua rede local e você mesmo vai ter os gerenciamentos. Então, você vai colocar o que é melhor para essa rede local, que seria aí, por exemplo, a sua empresa. Então aqui eu trouxe um exemplo para vocês nessa imagem de um domínio em redes corporativas, né? Então aqui a gente tem uma máquina Windows 7, né? E ali a gente tem, por exemplo, né, o domínio, né? Que primeiro ele vem o nome de domínio, então, por exemplo, poderia ser Interface Up, poderia ser a escola Senai, escola ETEC, escola FATEC ou só FATEC, enfim, vai ser o nome de domínio primeiro e depois o usuário, certo? Então, por exemplo, poderia ser interface up, barra ao contrário, né, que é o barra sinônimo do Windows, Jaqueline, Vitor, Matheus, enfim, né, Daniela, enfim, poderia ser qualquer usuário. E isso estaria centralizando de que você estaria dentro do domínio e acessando aquele usuário dentro do domínio. Então, isso é um exemplo de como que seria esse acesso de um domínio, caso você não conheça, caso você não tenha mexido nenhuma vez ou acessado em nenhum momento um domínio ali, o seu usuário dentro de um domínio, dentro de uma rede corporativa, dentro de uma rede local. E aí vem a parte mais importante. Eu falei sobre a questão de domínio exatamente porque eu vou mostrar para vocês como criar esse domínio em Linux, certo? Então, para que serve, né? Para que ter um domínio local? Por que eu preciso disso? Então, aqui tem alguns benefícios que eu vou apresentar para vocês sobre a questão de ter um domínio local. A primeira coisa é a centralização, né? Você vai conseguir centralizar a administração dos seus usuários, vai conseguir criar grupos, aí centralizar esses grupos, centralizar essas políticas. Você vai ter um servidor dedicado, né? E com isso vai facilitar muito a questão da gestão. Você conseguir gerenciar todas as contas, todos os usuários, permitir as configurações de segurança, enfim, tudo isso facilita muito, né? E você consegue ter um controle ali de modo muito mais fácil, muito mais rápido, tá? Então, com isso é muito bom, é muito importante. Além, né, da questão de você centralizar a administração, você vai ter a centralização da autenticação, que isso é muito importante, né? Porque você vai conseguir ter uma autenticação simplificada, né, em um domínio local. Os usuários eles vão poder utilizar as mesmas credenciais, né, em questão de nome de usuário e senha, para qualquer computador que ele for acessar, dentro daquela rede, dentro daquele domínio. E com isso você vai ter a questão também de segurança. Então você pode colocar, olha, tá no momento de você trocar senha, tá no momento de colocou uma senha ali de primeiro acesso, você vai conseguir pedir para trocar essa senha. Né? Então você vai ter toda a questão dessa centralização de autenticação. Então quem acessou, quando acessou, o que fez, isso é muito importante. Consequentemente, a gente vai ter as políticas de grupos, que é um outro benefício bastante importante. Os domínios locais, eles suportam políticas de grupos, que é uma coisa muito importante. E essas políticas de grupo, ela permite que os administradores, eles definam e também aplicam ali as configurações específicas para cada usuário, que é uma coisa muito importante, como eu comentei. Você consegue criar esse grupo, você consegue dizer o que vai estar permitido dentro desse grupo e, consequentemente, ali você vai colocar todas as políticas para esse grupo, o que ele pode acessar, o que ele não pode, o que ele pode ver, o que ele não pode, e, consequentemente, você vai ter ali o gerenciamento, a configuração,
e tudo que você precisa ter dentro de um único local. E com isso você vai permitir a segurança, a restrição e também a personalização, que é uma coisa muito importante. Você vai conseguir personalizar tudo dentro do seu domínio. Então, por isso que é muito importante e muito importante você ter um domínio local. Um outro benefício aí que você vai ter é o controle de acesso, né? Por que essa questão de controle de acesso? Em questão de controle de acesso, os administradores, né, desse AD, ele vai ter um controle ali sobre as questões de permissão de acesso, de recursos compartilhados, principalmente em questão de pasta, né? Lembra que eu fiz um vídeo, na verdade, sobre compartilhamento de pasta por meio do Samba. Eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição para que você possa conferir. E toda aquela configuração que a gente fez era uma questão de controle de acesso. Então, quem poderia acessar, quem não poderia, o que poderia fazer, o que não poderia. E aqui entra praticamente no mesmo contexto. Você vai dar um controle de acesso, mas por meio do seu domínio. Então, por meio do seu domínio, você vai permitir que tal grupo tenha acesso a tal pasta, tal grupo não tenha acesso a tal pasta, porque dentro desse grupo você vai ter os usuários, né? Então, com isso, você vai ter esse controle e essa administração. E isso é muito importante, porque vai estar tudo dentro do mesmo domínio. Então, imagina você ter controle de acesso, políticas, permissões, centralização, entre outros benefícios, tudo no mesmo local, tudo no mesmo domínio. Então, isso facilita bastante. Um outro benefício que temos aí é o gerenciamento de contas, tá? Então, a criação, modificação e desativação de contas de usuários pode ser gerenciadas ali por meio de todo o domínio que vai ser centralizado. Então, isso simplifica a administração de contas, né? E dentro de uma rede, você permitir a consistência e a eficiência e também a segurança, né, dos seus dados, ali de todo o servidor que você tem, isso é muito importante, né? Isso valida, com certeza, o funcionamento daquilo que você tem. A gente também vai ter o compartilhamento de recursos, né? Esse compartilhamento de recursos, ele fala em questão de impressoras, sobre pasta de rede, serviços, enfim. E todo esse compartilhamento, ele pode ser facilmente compartilhado e gerenciado pelo seu domínio, tá? Então, isso vai facilitar o acesso, vai facilitar os recursos comuns, né? Os acessos aos recursos comuns, vai facilitar a questão de colaboração entre os usuários, vai facilitar a questão de segurança, que é uma coisa muito importante, né? Sobre quem pode ter acesso ao quê, qual que é a pessoa que tem permissão. Então, isso é muito importante, principalmente por compartilhamento e também questão de segurança. Temos também aqui, por fim, né, a automatização, que é o último benefício que eu apresento aqui para vocês. Além de a gente ter o domínio local de todos os benefícios que eu já apresentei, ter essa automatização é uma coisa muito importante, porque a gente sempre vai ter tarefas administrativas, e essas tarefas administrativas, elas podem ser automatizadas, podem ser scriptizadas, e esses scripts, né, essa automatização, ela vai trazer mais eficiência para um ambiente com um domínio local, exatamente para você não ficar, sabe, vou ter que criar uma máquina, e eu vou ter que criar a máquina, vou ter que colocar o nome da máquina todas as vezes, tá? Então, eu posso ter uma automatização que ela valida no meu domínio local qual que é o nome da máquina ali que esteja livre, qual que é o nome da máquina que eu posso colocar. Eu também posso ter uma automatização para que minha máquina ela consiga fazer um push pelo PXE, né? Então, pelo PXE ele consegue, por exemplo, pegar a imagem, né, do Windows, por exemplo, ou uma imagem Linux, não importa, e aí consegue validar as informações de nome da máquina, qual que é o nome da máquina que esteja disponível, e aí eu já consigo ingressar lá no domínio, já com o nome da máquina, já com as informações ali, já com tudo certo. Então eu consigo trazer essa automatização, eu consigo também automatizar tarefas dentro da questão do meu domínio, para deixar mais fácil, para deixar mais fácil aquelas tarefas administrativas, né? Então, toda a questão de criação de usuários, configuração de políticas e entre as outras tarefas ali administrativas, a gente também consegue automatizar. Então, nisso a gente tem a facilitação que permite que todas aquelas tarefas ali, se tornem mais práticas e mais rápidas, né? Até porque você ficar criando usuário por usuário é um processo longo, né? Você ficar
ficar fazendo todas as configurações de políticas, né, uma por uma, é um processo longo. Então, é uma questão ali que você ter essa automatização, tanto a questão de tarefas administrativas dentro do AD, por exemplo, ou tarefas administrativas em questão de formatação, busca de nomes, é uma coisa muito importante e que facilita bastante. Bom, pessoal, como eu comentei com vocês no início do vídeo, o objetivo era apresentar para vocês o que era um domínio, qual era a diferença de um domínio na internet para um domínio local, né, que seria das redes corporativas. Eu espero que você tenha entendido ali a diferença. Não sei se eu falei rápido demais, mas eu espero que vocês tenham entendido. Se você teve alguma dúvida, né, ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que aí eu vou verificando comentário por comentário para conseguir tirar o máximo de dúvidas de vocês. Mas o objetivo aqui era apresentar esse vídeo para que a gente possa então ir para os próximos passos. Então, no próximo vídeo, nos próximos vídeos, não vou prometer que seja realmente o próximo, mas a gente vai falar em breve sobre como criar um domínio Linux. Depois a gente vai falar sobre como ingressar máquinas Windows em domínio Linux e também como ingressar máquinas Linux nesse mesmo domínio Linux, né? Que a gente pode, né, distribuir esse sistema ou deixar ele ali unificado, que também não tem nenhum problema, tá? E por fim eu vou trazer alguns comandos de como fazer o gerenciamento desse domínio Linux, já que a gente vai criar, como que a gente pode ali ter o gerenciamento de criação de usuários, quem pode acessar o que, políticas, enfim. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso de modo mais prático, tá? Bom, pessoal, era isso que eu queria apresentar para vocês. Como eu comentei, eu espero que vocês tenham entendido, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, mas caso tenha ficado, deixe aqui nos comentários que eu estarei respondendo a dúvida de vocês. Muito obrigada, espero que vocês gostem de vídeos assim. Se vocês quiserem vídeos mais sobre explicações sobre alguns temas aí mais teóricos, eu posso estar trazendo, mas eu agradeço de coração por você ter ficado até aqui. Obrigada. Curta o vídeo, se inscreva no canal, tá bom? Muito obrigada aos 400 inscritos, fico muito grata por estar crescendo. Me siga nas redes sociais, @interfaceup para Instagram e TikTok, e para o LinkedIn eu vou deixar o link aqui na descrição. Então é isso, pessoal, eu espero vocês no nosso próximo vídeo pra gente falar um pouquinho mais sobre essa questão de domínio, tá bom? Um beijo, pessoal, e até o nosso próximo tutorial.